seja muito bem-vindo. Está começando mais um Conversa que Rende. Estamos gravando nesta sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. O mercado fechou tem mais ou menos 30 minutos e tem mais ou menos 30 minutos também que tivemos um pronunciamento hoje do presidente Jair Bolsonaro, depois do acontecimento político mais importante dos últimos meses dessa gestão Jair Bolsonaro. A gente vai passar um pouco sobre essa análise política e, logicamente, vamos sempre traduzir para as questões relacionadas ao mundo das finanças, aos seus investimentos. Como vai se comportar a Bolsa de Valores, como vão se comportar os fundos, e o dólar sobe, desce, enfim. Vamos analisar a semana e vamos analisar principalmente a crise política que o Brasil passa a enfrentar a partir da última sexta-feira, dia 24 de abril. Para isso, eu convoquei meu time. Estou aqui ao lado do Aníbal Stanek, nosso consultor, nosso gestor aqui da MacLeod Partners. Temos também o Cadu Wing, também com a gente, nosso analista, nosso gestor, e o Caio César, nosso especialista em câmbio. Tudo bem, Caio? Beleza, Cadu? Tranquilo aí, Aníbal? Beleza, gente. Beleza, tudo tranquilo. Boa noite a todos. Beleza, vamos lá. Bom, na última sexta-feira, o ministro Sérgio Moro acabou entregando o cargo para o presidente Jair Bolsonaro depois de discordâncias em relação ao diretor da Polícia Federal. Houve uma intensa questão na última quinta-feira que se agravou no início desta sexta-feira após a exoneração do Marcelo Valeixo, que era diretor da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal. O ministro Sérgio Moro era contrário a essa exoneração. O presidente Jair Bolsonaro acabou exercendo a sua autoridade de presidente, a sua prerrogativa constitucional para fazê-lo, e acabou exonerando o diretor da polícia. Bom, o que aconteceu? Sérgio Moro, contrariado com essa interferência e, sobretudo, com os acordos firmados dado do convite, do início do convite para o ministro Sérgio Moro integrar a equipe política do presidente Jair Bolsonaro, essas diferenças acabaram culminando com a saída do Sérgio Moro, que era um dos pilares desse governo, o pilar ético, o pilar moral, digamos assim, e, claro, por conta do seu trabalho em relação à liderança na Lava Jato. Quero começar perguntando para o Aníbal quais foram as repercussões do mundo financeiro após essa mudança. De uma maneira bem direta, como o mercado começou a precificar os boatos? Isso começou lá na quinta-feira e se concretizou na sexta, não foi isso, Aníbal? Isso aí, Rafa. Talvez seja o momento mais difícil do governo Bolsonaro, pelo menos na minha opinião parece que é. E o mercado não gosta de incerteza, né? Pior do que uma certeza ruim é uma incerteza. Então, enquanto a gente não souber o que vai ser, conseguir traçar qualquer tipo de cenário, pelo sim, pelo não, o pessoal aperta o botão de risk-off, que a gente chama, né? Sai vendendo os ativos de mais risco para depois entender o que foi que aconteceu. Então, como você bem colocou, nos primeiros rumores ali ontem, o mercado já reagiu mal. Você vê que é uma coisa local brasileira quando a bolsa americana e o resto das bolsas do mundo estão subindo, as commodities subiram. Hoje não foi diferente. Hoje a bolsa americana teve uma forte alta de 1,7%. O petróleo subiu lá também, as commodities subiram. E aqui a bolsa, diferente de tudo e de todos, caiu. E vou além, Aníbal, rapidamente, só para te dar um dado mais concreto, confirmando o seu argumento. O real foi a única commodity currency, que são aquelas moedas que confrontam o dólar de uma maneira um pouco mais consistente, e são umas commodities no mundo das moedas, foi a única moeda que perdeu. A coroa sueca em frente ao dólar subiu 0,43, a coroa norueguesa subiu 0,7, o rublo subiu 0,41, enfim, o real foi a única que perdeu diante do dólar. Impressionante. E eu acho que é isso, o pessoal vai reagir mal enquanto a gente não tem ideia, pelo menos uma ideia do que vai sair dessa confusão toda, né? Porque um usando o outro, etc. Muita gente falando impeachment.
E esse ambiente de incerteza é muito ruim, ainda mais no momento que a gente está, né? Que é um momento delicado, um momento que a gente vai enfrentar uma recessão, um momento que as pessoas estão dentro de casa, estão com emoção à flor da pele. Como você colocou, o Moro é um pilar ético, um cara que ganhou muita popularidade por causa da Lava Jato, etc. Então, ele saindo, talvez o governo perca muita popularidade, e isso tudo é muito ruim. Eu acredito que o mercado vai reagir mal, não à toa, e difícil vai ser a gente encontrar um ambiente estável daqui para frente, a não ser que isso se resolva o mais rápido possível, que não parece que vai ser fácil de se resolver, né? Eu levantei essa primeira bola para o Aníbal, mas eu quero, na verdade, um bate-papo, né? Vamos sair um pouco desse ping-pong. Quero que o Cadu e o Caio comentem também essa questão. Quem levanta essa bola aí? Bom, vamos lá. Eu acho que vou bem em linha disso que o Aníbal colocou. O mercado ele acaba reagindo, né, por todas essas incertezas, dado o momento que a gente vive também. Acho que é uma característica já desse governo. A gente já percebe, isso a gente pode falar desde da campanha, uma postura de um embate um pouco maior. Isso vem se mantendo, né, desde o início do mandato, desde janeiro do ano passado. A gente observa esses confrontos que acontecem em determinados episódios, com diferentes setores, com diferentes personagens, né, em cada momento da política. O que acaba piorando o caso nessa atual conjuntura é que a gente vive um momento de uma vulnerabilidade um pouco maior, dado a questão da saúde, com o avanço, né, dessa doença, com os impactos dentro da economia e com as medidas que são necessárias, né, medidas políticas que são necessárias para que a gente consiga atenuar esses efeitos e, ao mesmo tempo, fazer com que essa retomada do crescimento ele aconteça no maior breve espaço de tempo. Então, o que acaba acontecendo é que você começa a ter dúvidas da capacidade do governo em implementar as medidas que são necessárias. O que pode dar um pouquinho de alento, né, um pouquinho mais de conforto, é que, para quem estava acompanhando ali às 11 horas, quando estava sendo feito o pronunciamento do Moro, né, dessa saída, justificativas pelo qual ele abriu mão do cargo, depois, agora, mais tarde, a gente teve o pronunciamento do Bolsonaro, já com o mercado, né, fechado, mas a gente percebeu uma aceleração forte na queda do índice. Então, a gente vinha ali com uma queda de mais ou menos 5%, acelerou para 9 e pouco, se aproximou até da gente ter um circuit break hoje. Logo depois, o mercado ele deu uma arrefecida e ele veio melhorando e fechou ali com uma queda de 5,45%. Isso também pode dar um entendimento de que essa queda mais acentuada, como a gente viu lá no mês de março, ele vai ter um poder um pouco menor, né? Talvez essa queda ela esteja um pouco esgotada. Um pouco disso é porque muitos dos fundos já reduziram muitas posições das carteiras, né? Eles estão mais líquidos, digamos assim, menos expostos, talvez já com uma carteira mais defensiva. Então, eu acho que esses efeitos eles vão ser um pouco mais atenuados, digamos assim. Mas, certamente, a gente vai continuar vendo essa volatilidade muito grande e é um pouco imprevisível, né, saber as consequências disso. A gente vai ter que acompanhar dia a dia mesmo. Beleza, Caio, trazendo um pouquinho pro mundo do dólar. Inacreditáveis R$ 5,70. A gente conversava se o teto já tinha chegado, se o coronavírus já tinha estabelecido o último patamar de subida, mas, repito o que eu falei no podcast passado, o menino continua levado. E aí, como é que faz? Agora a gente está quase com botar assim, uma tempestade perfeita para o dólar. Porque a gente tem incerteza política, né? Hoje foi um grande exemplo disso, acho que é inquestionável. E a gente tem também uma perspectiva de queda de taxa de juros. A gente vê que o mercado já está precificando uma queda de taxa de juros para a próxima reunião do Copom. E isso influencia muito os movimentos, os fluxos internacionais no Brasil, faz com que o Brasil seja menos atrativo, já que o nosso juros é mais baixo e os investidores acabam tirando dinheiro. Então, soma uma resposta meio fraca do coronavírus, soma a questão política
e soma a taxa de juros. Tudo isso junto, assim, a gente está vendo aí o resultado. E eu repito até o que eu já comentei e o que a gente escuta, pelo menos as pessoas que fazem política econômica, toda a equipe do Paulo Guedes falando. Não existe um limite para o dólar, eles não vão fixar limite nenhum, ele está livre, talvez ele esteja numa nova normalidade, até como eles disseram, eles vão corrigir movimentos distorcidos, até como fizeram hoje. Hoje teve, se eu não me engano, 3 leilões, um 11,5, um 2,5 e um 3,5. Você viu assim, o fluxo de saída não foi grande, mas ainda assim você viu que o Banco Central estava atuando ali, vamos botar a conta-gotas para poder suavizar um pouco todo esse estresse de mercado que causou o dia de hoje. Mas aí, Caio, deixa eu te fazer uma pergunta rápida, só explicando talvez um pouco mais didaticamente a questão do dólar. Essa volatilidade do dia de hoje já estava mais ou menos imaginada, né? Porque a quinta-feira terminou bastante instável. Não seria, de repente, mais prudente para o Banco Central entrar de uma maneira um pouco mais consistente? Não, porque o Banco Central tomaria um lado vamos botar nessa batalha entre bastantes aspas. O Banco Central ele precisa ser uma instituição neutra, uma instituição que promove, vamos botar assim, uma correção de mercado e não que fomentam algum tipo de posição de dólar alto ou de dólar baixo. Porque se você parar para pensar, dólar alto favorece empresas exportadoras, e o país é um grande exportador, e dólar baixo favorece empresas importadoras. Então, assim, muito desse movimento do dólar para onde quer que ele vá, não cabe muito ao Banco Central escolher, cabe a forças de mercado, cabe sim a ele fazer controles quando ele acha que isso está fora da medida. Mas ainda assim, se o Banco Central quiser brigar com o mercado, ele tem ferramentas para fazer isso, mas não seria a forma mais certa, porque de uma forma ou de outra, brigando com o mercado ou não, o dólar vai encontrar um patamar que ele tem que encontrar, enfim, ele vai ser precificado de alguma forma no preço que ele realmente vale. Perfeito. Exatamente isso que eu imaginava, né? A importância e a força de um Banco Central independente atuando de uma maneira simplesmente financeira e não política, né? Não tendo os atores políticos, por mais que eles interfiram de maneira indireta, não é o movimento que o Banco Central deva fazer. Tem alguns pensadores econômicos que defendem bastante essa posição, de que não faz parte do governo interferir em preços no mercado, de que os preços devem ser fixados livremente. E eu acredito bastante nesse pensamento, porque uma interferência do governo só levaria com que o preço das coisas eles fossem adaptados em outro lugar para conferir esse novo preço de dólar. Então, assim, o governo, na minha visão, faz muito bem em só atuar em momentos em que o preço não esteja refletindo o valor. Então, esse eu acho que é o posicionamento central da questão. Bom, perfeito. Queria puxar de novo a bola em relação à questão política, né? Durante toda essa crise do coronavírus, a gente teve dois atores fundamentais. Primeiro, logicamente, o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Enfim, atuando de maneira um pouco mais científica, um pouco mais técnica, o que acabou gerando desgastes em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que demandava uma atitude não tão técnica e não tão científica do ministro e um pouco mais, eu diria, até próxima da ideia que o presidente faria. E o outro era o Paulo Guedes. Eu acho que poucos imaginariam que, nesse momento, o Sérgio Moro seria um dos ministros, um dos pilares, como eu coloquei no início da nossa gravação, um dos pilares a ser desmoronados do governo. Mas muitos apostavam no Paulo Guedes. Como é que fica o ministro da Economia nesse momento, hein, Cadu, na sua opinião? Tem razão, Rafa. Eu acho que não era esperado nesse momento um ministério que ficava meio que à margem ali durante esse período de pandemia. E a gente já vinha observando, né, em outros momentos também, esse embate, até no início ali da reforma da Previdência, como outras reformas estavam sendo propostas, entre as opiniões do que o Ministério da Economia, comando do Paulo Guedes, queria implementar e uma certa oposição daquilo que o Bolsonaro achava viável, né, o Bolsonaro ou
o governo de maneira geral, né, achava viável ser implementado no Congresso. Então, tinha esse conflito. Eu acho que, em certa medida, se conseguiu chegar num consenso, houve de certa forma, né, um lado ali cedeu, cada lado cedeu um pouco, tanto que se chegou a conseguir aprovar algumas medidas, como a gente teve, né, da reforma da Previdência, se conseguiu mais recentemente nessa questão da pandemia, a gente avançar com propostas para atenuar os efeitos econômicos, né? Então, com o pacote chegando aí a mais ou menos 700 bilhões de reais, com medidas para você afrouxar o potencial dos bancos, emprestarem dinheiro para fomentar o mercado, para dar mais liquidez, para dar mais solidez para as empresas. As medidas estão sendo tomadas também a nível de você auxiliar a população, né, mais afetada ali nesse primeiro momento, né, o trabalhador informal, o trabalhador autônomo. Então, todas essas propostas, eu acho que conseguiu ali, eu acho que até essa necessidade atual, ela acabou criando uma convergência maior, porque todo mundo entendeu que se ninguém se ajudar, de certa forma, vai todo mundo afundar no mesmo barco. Mas esses conflitos internos, eles parecem hoje ser muito mais uma disputa política, né? Um jogo político, do que uma questão técnica. E isso que preocupa também, porque dentro desse cenário você dificulta o avanço das medidas, né? Não sei se o Aníbal concorda nesse ponto de vista. Concordo. Falando sempre muito bem, Cadu. Eu queria colocar alguns pontos aqui, fugindo, mas não fugindo tanto da política. O Brasil, acho que, na minha opinião, né, se encontra numa situação muito desconfortável. A gente vai caminhando aí para uma dívida elevada em relação ao PIB e a gente vê que essas transformações tecnológicas que podem ganhar atração agora com essa crise toda, o Brasil certamente não está na vanguarda disso. A Bolsa, por exemplo, tem uma participação de empresas de tecnologia aqui muito pequena. Se olha a Ásia, os Estados Unidos têm uma participação muito maior. Muitos defendem que essa retomada da economia agora, que pode vir, que a China vem puxando durante bons anos, com commodities, etc., não se sabe, existe uma dúvida se é necessário continuar com aquele viés dela de construir estradas, aeroportos e portos na infraestrutura, né? Porque é um país que já avançou muito nesse sentido. Então, pode ser que o viés seja mais na infraestrutura de telecomunicações, etc. Então, por isso, não haveria tanta demanda por commodities como teve no passado recente. E agora esse problema todo com a política, né? Então, é um cenário que de todos os lados apontam um risco para o Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso. O Brasil já passou por diversas crises muito difíceis antes, mas a gente precisa ser muito cauteloso agora e torcer para o governo arrumar a casa o quanto antes, né? Porque senão o negócio vai ficar feio para a gente. Então, dentro disso, eu queria trazer alguns dados interessantes, porque, só para você ter uma ideia, no dia de hoje, o índice VIX, que é o índice do medo, né, é o índice que traz, de uma maneira gráfica e numérica, as incertezas e as apreensões do mercado. O índice do medo caiu 13%. Né? E se houvesse um índice VIX do Brasil, esse índice teria subido exponencialmente no dia de hoje. Né? Há uma dificuldade imensa do Brasil poder lidar com uma crise econômica e sanitária que se anuncia, porque, politicamente, e aí eu falo de maneira interna, há muitos ruídos sendo criados, há muitos problemas paralelos andando concomitantemente desde o início dessa crise. Né? Vocês não acham que há uma falta de maturidade política para enfrentar um problema tão grande? Não há um esforço de união sendo perdido nessas questões internas aqui dentro? Quanto o FMI já precificou essa crise numa queda mundial em mais de 3%, quando a China, depois de 40 anos, vai enfrentar um processo de recessão muito provável no ano que vem,
quando os Estados Unidos estão fazendo um esforço estilo Plano Marshall, da Segunda Guerra, para poder combater essa crise sanitária e econômica. Meu Deus, o que falta para o Brasil entender a importância da dinâmica econômica e sanitária que a gente está vivendo? É isso, Rafa. Tá difícil para a gente. Você vê, isso fica claro como no início da conversa que a gente está tendo, que as bolsas mundiais recuperaram muito terreno, né? Tanto porque lá não existe tanto esse risco político, quanto pela capacidade fiscal que os outros governos têm, e uma infraestrutura maior para lidar com a crise, quanto que pela própria característica das economias, né? Como eu falei há pouco, a Ásia é uma economia que está cada vez mais pesada nessa parte de tecnologia, etc. Então, a gente está numa situação vulnerável e a gente precisa arrumar a casa, né? Porque senão a gente vai ficar para trás, como a gente tem ficado para trás nos últimos dias. Eu concordo com isso que o Aníbal colocou. Eu acho que vai, né, dentro do que ele estava falando antes, essa falta de coordenação somado com todos os problemas que a gente já tem, né, das nossas limitações econômicas, né? A gente tem um endividamento muito elevado, a gente é uma economia que é muito informal, a gente tem muito menos poder de fogo para reagir de uma maneira mais eficaz. A gente observa que essa semana ela foi mais positiva por diversos motivos, né? A gente já começa a ver números um pouco melhores em relação ao avanço da doença, né? Do contágio do coronavírus, olhando para Estados Unidos e Europa. A gente já começa a ver alguns governos tomando medidas, né? Anunciando um planejamento para a reabertura desses mercados. A gente viu, né, mais um pacote americano sendo anunciado de 484 bilhões de dólares, né, e essa coordenação e essa perspectiva positiva, ela melhora. Aqui no Brasil, como você falou, Rafa, a gente não tem um índice VIX, mas a gente consegue fazer uma certa mensuração com duas coisas. Uma, a volatilidade que a gente observou no próprio dia de hoje, quanto que a Bolsa variou. Uma outra ponta que a gente consegue observar é o próprio dólar, acaba sendo um medidor também um pouco dessas incertezas e dessa instabilidade que a gente observa. E no outro ponto a gente observa as curvas de juros. Então hoje foi um dia em que a gente viu uma alta muito elevada, né, dos contratos DI, ou seja, as curvas de juros subindo muito. Isso normalmente acontece quando a gente percebe um momento de maior incerteza. Então essa incerteza ela traz uma dinâmica de um custo mais elevado lá na frente para que o país ele se refinancie. Isso reflete essa questão que a gente está apontando aqui. Então, todo esse imbróglio político, ele acaba refletindo numa perspectiva mais negativa para o país. E isso tem reflexos, sim, na conjuntura como um todo. Não, perfeito. A gente teve uma semana realmente de muita volatilidade. Você tem uma ideia, olha só que loucura, às 11h30 do dia 23 de abril, que foi na última quinta-feira, a Bovespa chegou na sua máxima de um mês e chegou a bater hoje a sua mínima em 20 dias. Olha o tamanho da volatilidade que a gente está enfrentando. E o que aconteceu nesse cenário externo? Pouca coisa, pelo contrário, as notícias foram boas. O que aconteceu no cenário interno econômico? As medidas estão aí sendo implementadas, né? O auxílio emergencial está chegando ao bolso das pessoas, a gente tem aí casos cada vez mais sendo testados, enfim, há um plano sendo organizado, mas a questão política volta mais uma vez a interferir. E foi interessante, para a gente já encaminhar o final aqui da nossa conversa, um meme que eu recebi hoje, vocês devem ter recebido também nos nossos vários grupos de WhatsApp, né? O investidor, né, que entrou na Bolsa e escreveu o seguinte: já enfrentei uma pandemia mundial, já enfrentei 6 circuit breakers, já enfrentei a crise do petróleo mais grave, com o preço da commodity ficando a níveis negativos. Isso tudo em 2 meses. É inacreditável o que a gente está vivendo, né, senhores? Exatamente, com certeza.
A gente teve 6 circuit breakers em março, né, vendo essa oscilação imensa. A gente viu petróleo negativo no início da semana, né, os contratos futuros de petróleo negociando a menos $37, uma coisa inédita que a gente nunca tinha passado. E isso se dá muito por esse momento atípico e singular que a gente vive, né? A economia, desde a crise lá de 2008, a gente vive um mundo de muita liquidez, de muito dinheiro que foi injetado, taxas de juros extremamente baixas, em muitos casos taxas negativas, e de repente você já estava ali com uma economia desacelerando, né, perdendo um pouquinho do ritmo, quando a gente compara, né, dos países mais desenvolvidos, a gente tendo uma perspectiva um pouco mais positiva para o mercado emergente. Inclusive, né, isso colocava a gente também numa perspectiva melhor. O Brasil era uma aposta nesse sentido, né, que começava ali a mostrar uma tendência mais positiva, e de repente você vem uma pandemia e isso traz uma série de efeitos muito, muito estranhos, né? Então a gente vem com juros mais baixos ainda, com pacotes cada vez maiores no mercado, com confinamentos, com petróleo caindo, né, absurdamente por falta de demanda, e é muito difícil porque é uma coisa que a gente não tem um precedente para fazer um comparativo. Então, fazer essas projeções do que vem a acontecer se torna muito, muito difícil. Na magnitude como as coisas acontecem hoje, né, você vê que tudo vai muito rápido e a conexão que a gente tem entre as economias, entre as políticas é muito grande também. Mas a gente tem que ser sempre uma perspectiva positiva. A gente já passou por muitos momentos assim e a gente sabe que isso tem duração, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas a gente passa. Tem que ter um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de calma, não ser afobado e tentar colher o máximo de informação possível para tomar as decisões de maneira mais assertiva. Mas eu vou discordar do amigo. Acho que momentos assim, repito, vamos contar nas nossas histórias por anos e anos e anos. Que meses são esses de 2020? E vamos tentar fazer uma projeção aí para as próximas semanas. A gente não sabe, simplesmente não tem a menor ideia do que pode acontecer. Um dos pilares éticos do governo Bolsonaro ruiu hoje. Um dos pilares econômicos, não vou dizer que estava ruindo, né? Vai ser uma hipérbole da minha parte, mas houve um certo desgaste do ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, durante essa crise do coronavírus, né? Inclusive o plano pós-pandemia, não houve um protagonismo dele em assumi-lo, e isso gerou um pouco de ruído, e o que se anuncia é algo absolutamente incerto e inseguro para as próximas semanas. Pelo menos essa é a minha opinião. O que é que vocês pensam disso, começando com o Caio? Bom, eu acho que incerteza é o nome do jogo agora. Eu acho que assim, tem umas perguntas que a gente tem que se fazer e talvez buscar as respostas para elas para as próximas semanas, que é o panorama que você quer. Acho que a primeira de todas é quem vai entrar agora, né, no lugar do Sérgio Moro, para substituir esse cargo que era tão e é tão importante para o governo. A segunda de todas as perguntas, e que vai se seguir depois de quem sucedeu o Sérgio Moro, é como vão ficar as investigações que a Lava Jato já estava fazendo. Então, você tem o caso... Não digo nem somente a Lava Jato, né, Caio, mas, sobretudo, as investigações que a Polícia Federal estava investigando, né, estavam em curso, e que, por conta disso, o ministro Sérgio Moro acabou saindo pela interferência do presidente nessas informações que seriam demandadas por ele, do ministro Sérgio Moro, que discordou disso e acabou saindo, né? Quais seriam essas investigações? E aí, desculpa interrompê-lo, mas colocando o passo um pouco mais à frente, o ministro Sérgio Moro saiu, ok, mas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, impetrou, ainda na tarde de sexta-feira, um pedido de investigação, tentando observar e, de uma maneira um pouco mais técnica, entender as provas que o ministro Sérgio Moro tem que podem ensejar um pedido de impeachment. Então, assim, a crise política tende a se agravar nas próximas semanas, né? Pelo menos essa é a ideia que se anuncia aí nos próximos dias.
Acho que você está bastante certo. E eu queria acrescentar, na verdade, uma terceira pergunta, que talvez seja bastante importante, mas no longo prazo, talvez no período maior do que 2 semanas, ou do que das próximas semanas, que é para onde vai o movimento das pessoas que foram colocadas nas eleições, como as pessoas vão botar entre aspas, da Lava Jato, lavajatistas, né? Que votaram no Bolsonaro pelo movimento dele com o Sérgio Moro, que gostaram do governo porque ele trouxe essas pessoas e porque ele vendeu essa bandeira. Então, para onde vai o movimento desses eleitores e, mais ainda, para onde vai o movimento do centro no Senado e na Câmara, de pessoas que viram muito valor nessa parceria. Então, essa é uma pergunta que também eu estou bastante ansioso para ver a resposta. Complementando aí o que o Caio estava falando, sem dúvida, em certeza, eu acho que vai acompanhar esse mandato até o final, se durar até o final. Existe essa dúvida também, né? Muita gente fala que o presidente poderia sofrer um processo de impeachment, ou mesmo ele ficar tão isolado de perder a capacidade de governar, isso se tornar insustentável. Algumas pessoas acreditam que essa insustentabilidade ela já se dá nesse momento. É uma característica dessa gestão, a gente percebe isso, né, esses embates desde o início. O grande pilar que pesa é o momento atual que a gente vive, né? Então, isso pode agravar e acelerar com que essa disputa política ela leve para um lado, né, onde o governo ele acabe perdendo espaço ou mesmo ter algum tipo de troca. Se você me perguntar se eu acho que isso vai acontecer, é muito cedo para a gente falar. A gente precisa acompanhar os próximos passos, como a gente fala, como foi colocado, né? Saber quem é que vai ser indicado, quem é que vai entrar, como vai ser a real autonomia nessa nova, vamos botar assim, né? Essa nova administração dentro da Polícia Federal e dentro do próprio Ministério da Justiça, que vai incluir outros setores envolvidos. A gente vai estar falando de Ministério Público, enfim. E é complicado fazer qualquer tipo de projeção nesse sentido. A gente tem que tentar ver o passo a passo, como as coisas vão acontecendo e torcer, sempre tentando levar para um lado positivo. Acho que o momento que a gente vive faz mais sentido que as coisas se ajustem nesse primeiro momento para que a gente possa focar no que é mais importante. Eu acho que a parte da saúde econômica ela deveria ser o foco e não tanto a parte política. Então, se a gente pudesse direcionar os esforços para esses dois segmentos nesse primeiro momento, até que pelo menos essa crise ela diminua, num segundo ponto que, enfim, se tome outras decisões. Essa é o meu ponto de vista. Eu vou tentar ser até um pouco mais conciso aqui. Eu acho que é um olho no peixe e outro no gato, né? De olho lá fora, porque algumas economias têm planejado já como vão ser a reabertura toda a economia, etc. A gente vê algumas pequenas bolhas de retrocesso, como é o caso do Japão e de Singapura, que começaram a abrir a economia e aí começou a voltar a contaminação. Acho que a gente precisa ficar de olho nisso. E ficar de olho aqui como é que vai se desenrolar essa crise toda, né? É muito difícil saber que bicho que vai dar dessa situação toda que a gente se encontra agora, depois desses 2 dias da demissão do Moro, do embate do Bolsonaro, etc. Acho que a parte do petróleo parece já estar razoavelmente estabilizado, por mais que seja difícil prever essa commodity, mas é isso, um olho no peixe, outro no gato. Não, perfeito. Acho que os resumos foram bem feitos. E só para acrescentar, assim, o que deixa-se de a por vir nas próximas semanas é um embate de narrativas, né? Porque a gente tem, de um lado, o Bolsonaro, no seu pronunciamento, dizendo que estava quase que prometido, né, um cargo no STF para o Moro negando. Há possíveis provas que o ex-ministro Sérgio Moro tem dessa interferência política direta que o presidente Bolsonaro acabou produzindo, acabou fazendo,
e que ele, de alguma maneira, se defendeu disso, né? Então, aqueles 3 pilares que elegeram esse governo, que são os pilares da ética, do liberalismo econômico e da segurança, eles estão ruindo. 2 deles praticamente já foram, que é a economia, que se anuncia uma recessão grande, e o pilar ético, que nesse momento encontra-se praticamente destruído. Não pela saída somente do Sérgio Moro, mas, sobretudo, pela maneira que ele saiu. Ele caiu atirando, caiu deixando claro, dizendo que ele sai com indícios fortes de que a intervenção na Polícia Federal se dá por problemas éticos, por problemas que ele não concordou. Então, imagino que, de uma maneira mais pragmática aqui do nosso cenário, que é o cenário econômico-financeiro, quem está investindo nesse momento em Brasil está absolutamente ressabiado. E dentro de um contexto já de insegurança e de recessão mundial, quem quer colocar dinheiro num país